Alegria na perseguição. Bem-vindo, bem-vinda às nossas mini reflexões no Sermão do Monte. Hoje a última bem-aventurança junto com aquele complemento. Mateus capítulo 5, verso 10, 11 e 12. Vamos falar sobre a alegria durante a perseguição. Não a alegria de perseguir alguém, a alegria de ser perseguido. Mas Jesus explica para a gente, mostra para a gente, abre o nosso coração nessas reflexões no Sermão do Monte, o ensino tão poderoso, tão profundo de Jesus acerca de como é aquele que vive no reino de Deus, como é o reino de Deus, como é o coração do reino de Deus. Então, vamos lá, vamos falar sobre a alegria na perseguição. Mateus capítulo 5, verso 10, 11 e 12 diz assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Pai, muito obrigado pela leitura da tua palavra. Pedimos para que o Senhor ilumine nossa mente e coração e que haja conversão, haja arrependimento, haja transformação, haja filhos teus que estão vivendo de forma completamente diferente do teu reino, do jeito do teu reino, que possam se arrepender e serem transformados pelo Senhor, voltar para casa, para o Senhor e reaprender do Senhor como é que é viver. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Então, Jesus diz na última bem-aventurança: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Lembra que isso está fechando todo aquele pacote completo. Não é para a gente escolher uma bem-aventurança e falar: eu gosto mais da tal bem-aventurança, eu gosto mais do ser pacificador. Não, eu gosto mais de ser o que chora. Não é isso. É todo um pacote de como é a pessoa que faz parte do reino de Deus. Então, os pobres em espíritos, os que choram, os humildes, fome e sede de justiça, são misericordiosos, são puros de coração, pacificadores e, por fim, perseguidos por causa da justiça. Toda uma sequência lógica levando até esse ponto. Começa com a pobreza em espírito, que é o humilde, que se percebe diante de Deus, percebe quão pobre ele é diante de Deus, quão devedor ele é, quanto ele miserável homem, uma miserável mulher diante de Deus e sua santidade, diante do que Deus fala que é certo. Começa lá na primeira bem-aventurança, ele se reconhece arrependido de si. A segunda bem-aventurança chora, ele é consolado. Então lembra que começa: deles é o reino dos céus, termina com deles é o reino dos céus. E todo o efeito aqui também faz parte de um pacote só. Então, deles é o reino dos céus, serão consolados, receberão a terra por herança, serão satisfeitos, obterão misericórdia, verão a Deus, serão chamados filhos de Deus. Enfim, é todo um pacote aí, tá? Mas aqui a gente está nessa parte da alegria na perseguição. Jesus fala: feliz, mais do que feliz é o perseguido por causa da justiça. E ele abre um pouco mais, não é só sobre fazer a justiça. Olha como eu sou um homem justo e faço tudo que é certinho aqui. Quanto que é o troco? 1,50 é 1,50, moço. Ó, 50 centavos. Pronto, eu sou justo. Tô sendo perseguido. Não é só isso. Isso é só um mínimo que um homem de Deus, uma mulher de Deus, de ser honesto, é um mínimo que ele deve ser dentro da ética do reino de Deus. Quando ele abre o conceito de justiça, é a justiça divina, é o estar certinho com Deus por causa de Jesus, que é o nosso justificador. Perdão. E viver o reino de Deus de verdade. Por isso que no 11 ele fala de novo: mais do que felizes serão vocês quando por minha causa os insultarem. Então ele pega o verso 10 e ele dá uma descompactada nele e fala o 11 e o 12. Então, o que é ser feliz
por ser perseguido por causa da justiça. Então ele fala: feliz é vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia. Por causa de Jesus. Jesus está falando por minha causa, pelo meu, primeiro, pelo o meu ser, a minha essência. Não é só a mensagem, é a mensagem quando a gente fala de Jesus, mas quando a gente vive Jesus. O Sermão do Monte é muito prático e não adianta a gente falar que a gente está sendo perseguido se a gente só está sendo chatonildo, está sendo o gospel chato da turma, do lugar, no país. Não adianta levantar pautas morais, como se vê muito nos Estados Unidos e hoje, com uma bandeira cristã, mas não ter nada dessas essências do que Jesus falou de quem é do reino dele. Olha o que ele está falando. Fome e sede de justiça, mas as pessoas são, quem é do reino dele é humilde, chora, é misericordioso, tem um coração compassivo, um coração que sofre com o outro e mergulha na miséria do outro, porque sabe que é miserável também e vai agir, não fica só falando, cuspindo maribondo nos outros. Puro de coração, não é nada do que a gente vê por aí de gente levantando uma bandeira pseudo-cristã, mas de um coração que o coração se revela nas palavras e nas ações. A pessoa pode fingir que é crente, fingir que é de Jesus, fingir que é do reino de Deus por algum tempo, mas aí você só fica parado esperando por um tempinho, você vai ver vai ouvir saindo da boca da pessoa no que ela realmente acredita. Se ela acredita no perdão, no cuidado, na gentileza, ou se ela acredita na força, no vai lá e bate no outro, no cuspir palavrão na cara do outro, um monte de coisa que não condiz com o reino de Deus. Então, alerta, tá? Liga uma luzinha amarela quando você vê gente falando que é de Deus, está sendo perseguido. Dá uma olhadinha se é pelo que Jesus está falando aqui. Por minha causa os insultarem. Não por sua própria chatice ou pela sua falta de sabedoria, pela sua falta de vida com Deus, porque tem gente que faz muita besteira, diz que é de Deus, faz muita besteira, sofre as consequências e fala que está sendo perseguido. Também não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando por minha causa, por causa do reino, por causa dessas coisas. Ser um pacificador, ser alguém que promove a paz, ser uma pessoa que paga o preço pela paz, que prefere sair com o dano do que infligir o dano no outro. Prefere sair ela mal falada do que ficar batendo boca e falar mal do outro. Prefere ele sofrer do que ver o outro sofrer. Por causa de Jesus, então, né? Felizes são vocês quando por minha causa insultarem, perseguirem, levantar calúnia. Então a barra está muito mais acima do que a gente poderia ficar pensando, né? O Sermão do Monte, ele dá um checkmate na gente, fala: vocês são realmente de Jesus? Vocês fazem realmente parte do reino de Deus? Porque a coisa é mais embaixo, o carregar a cruz, seguir o mestre é muito diferente do que só ficar cantando ou ter um tagzinho de que eu sou cristã e não gosto dessas suas práticas do que você faz, que pouca vergonha. A gente está disposto a seguir o mestre Jesus, o rei Jesus que se fez servo dos outros, por minha causa os insultarem, então ser do jeito dele e ser insultado, aí sim você vai ser feliz. A gente está disposto a, como Jesus, andar com gente que não valia nada, aí por minha causa vocês serem insultados. Aí a gente está sendo insultado por causa de Jesus, por viver como ele, ter a vida dele na gente. A gente está disposto a pagar o preço e a gente sofrer. Jesus foi para uma cruz. Se você é cristão e só está acostumado a falar isso como um recitar de uma fórmula que você falou lá atrás, 10, 15 anos lá atrás, e fala que é cristão, mas toda vez que alguém erra com você, você quer pagar na mesma moeda, ou você acha que é um absurdo, nunca mais quer ver essa pessoa, ou você acha que aquelas pessoas são piores que você e não sei o quê, e você está sempre pronto para dar o troco em alguém, causar um mal para alguém, ou virar a cara para os outros e sair andando e ir para outro lugar, desaparecer porque aquelas pessoas não valem a pena.
Então você não é como Jesus, porque Jesus foi até o fim por gente que não prestava nada, nada, absolutamente nada. Jesus foi e caminhou mais, e sofreu, e apanhou mais, e levou chacota, levou cusparada, foi humilhado, não respondeu à altura. Então é por minha causa vocês serem humilhados. Por ser como Jesus, por aguentar o mal e responder com bem. Aí sim, felizes serão vocês quando, sendo como eu sou, por minha causa, pela causa do reino, os insultarem, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Aí sim, Jesus fala no 12, alegrem-se, sejam felizes, yes! E depois ele fala, regozijem-se, exultem, cantem de alegria, soltem um yes! Ainda bem, eu sou mais do que feliz, porque eu pareço tanto com Jesus que eu sinto a inimizade do mal, o maligno, as coisas más estão em inimizade comigo. Quando eu sou bondoso com alguém que não merece, eu sinto que o mal não gosta. Aí eu falo, yes, é isso aí, sou feliz, mais do que feliz, eu sou feliz como Jesus. Embora exteriormente as pessoas possam humilhar a gente, perseguir a gente, fazer a gente se sentir bem estranho, falar que você não é, credo, falar que a gente é bobo, besta, falar que a gente é não sei o quê. Aí a gente está feliz porque a gente está bem conformado, bem à forma de Jesus, porque o mal, o maligno, a maldade do mundo está em oposição a gente pode ficar feliz. Então, alerta para todo cristão que está muito confortável no mundo, está muito tranquilo, e não é, de novo, não é só sobre pautas morais, de você ficar batendo boca com as pessoas que tal coisa está certa e tal coisa está errada, onde já se viu, não sei o que, de sexualidade. Mas todo o resto você está super confortável com o mundo, super tranquilo, das desonestidades, dos jeitinhos brasileiros, da torcer as regras para as coisas que você quer. Só não pode tais coisas de sexualidade, mas as tuas, que não são aquelas, as tuas loucurinhas sexuais podem, mas não são aquelas. Então, não é isso. Cuidado, você cristão, que está muito tranquilo, está muito em sintonia com o jeito do mundo. Preste atenção se você não está muito tranquilo com as séries, com os filmes que você vê, com os políticos que levantam uma bandeira pseudo-cristã. Você está confortável com esse tipo de palavreado e postura de certas pessoas, de certas bandeiras? Tudo bem que a outra bandeira também não presta, mas você está confortável? A gente devia estar sentindo o desconforto do mal nos atacando, não importa a capa que ele estiver usando, tá? E Jesus fala pra gente, alegria, mais do que feliz, alegrem-se, exultem, fiquem felizes, cantem de alegria quando vocês sofrerem do mundo, perseguição, não sentir que tem lugar para você. E aí ele fala assim, feliz é vocês, porque grande sua recompensa nos céus. Não tem lugar para você, meu irmão, nesse mundo? É muito estranho, é muita... não cabe, é meio estranho para você? É estranho mesmo. E Jesus está falando, fica firme aí. Você tem tua missão aí para cumprir. Mas eu tenho um lugar para você. Se o jeito maligno do mundo não se alegra com você e ele te persegue, ele te faz você se sentir mal, fica tranquilo. Jesus diz para você, eu amo você, eu me alegro com você. É por isso que você tem que estar vibrando de alegria. Eu estou feliz com você. Você tem premiação no céu. E fica tranquilo, porque bons homens e boas mulheres do passado, profetas, como ele fala aqui, né? Perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Bons homens e boas mulheres do reino de Deus sentiram a mesma aflição nesse mundo. E Deus falou que o mundo não era digno de ser chamado deles. Mas Deus falou, eu sim sou o Deus deles, eu me orgulho deles. Por mais que tenham sofrido, tenham morrido pela espada, enforcados, decapitados, queimados vivos, perseguidos, tendo que fugir para outro país, não importa. Jesus falou, eu estou feliz com eles.
O mundo não era digno deles. Meu irmão, minha irmã, você está feliz com Jesus? Você está sendo conformado cada vez mais pela vida de Jesus? Então, mais do que feliz é quem parece tanto com Jesus, que sente a inimizade do mal, certo? Vamos orar por algumas coisas. Eu queria que a gente fechou aqui as bem-aventuranças, tá? Eu te proponho algumas orações, tá? A gente está indo aqui para algumas reflexões e partes práticas, bem rapidinho. Ore por essas características faladas no Sermão do Monte. Jesus não falou tudo isso só para você falar, ai, que bonito, mas não é para mim ser pacificador, não é para mim ser puro de coração. Ora para que essas características do reino de Deus permeiem você e sejam produzidas em você. A gente não está no reino se a gente não tem minimamente nada disso aqui. Ora por você, ora por si mesmo, para que no teu ser seja produzido estas coisas do reino de Deus, por causa de Jesus. Ora para você ser humilde, ora para que você consiga reconhecer teu erro, confessar, para você ser uma gentil fortaleza. Quando baterem, você tá firme, você não cai no chão chorando. Jesus falou o tempo todo, alegre, mais do que feliz, mais do que feliz, mais do que feliz, mais do que feliz. Ora para que você tenha fome e sede de Deus, para que você procure Ele na palavra, em oração. Ora para isso ser produzido no teu ser, fome e sede de Deus. Se você está muito alheio, muito assim... Quando foi a última vez que você leu a Bíblia? No culto. Quando foi a última vez que você foi para o culto? Há uns 2 meses. Essa revolução do reino tem que começar no teu coração. Ora por ter fome e sede de Deus. Ora para você ter um coração compassivo que vá mergulhar na miséria do outro e vai ajudar. Ora para que você seja puro de coração, para que você seja um promotor da paz. Ora para que você seja transbordado de Jesus, tá bom? Eu queria pedir uma oração muito específica para a comunidade cristã das Boas Novas. Vamos orar por conversões genuínas e discipulado, o ensino no caminho de Jesus. Que a gente passe isso aqui para os nossos discípulos. Que a gente não deixa ninguém achar que é discípulo de Jesus se não é um pacificador, se não tem coração puro, pelo menos não está lutando para ter um coração puro e cada vez mais puro. Que a gente ore por isso e veja os frutos das nossas orações respondidas em nome de Jesus. Beleza? Que você esteja desconfortável com a maldade desse mundo e a maldade desse mundo esteja desconfortável com você andando por aí, conversando por aí, se relacionando por aí, porque mais do que feliz é aquele que se parece tanto com Jesus que sente a inimizade do mal. Deus abençoe, meu irmão.